Olá, sou o Veri e hoje eu vou apresentar as minhas impressões com o livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, um clássico universal da literatura russa. Por ser um clássico, talvez eu nem devesse ter que fazer uma resenha sobre ele em pleno século XXI, mas se você ainda não leu ele em pleno século XXI, então este vídeo é necessário. Em primeiro lugar, eu já gostaria de me desculpar-me por qualquer pronúncia incorreta. Os personagens possuem nomes caracteristicamente russos que, pelo menos eu, não estou familiarizado em ler. Começando pelo nome do protagonista, Rodion Ramonovich Raskolnikov, do qual eu vou chamar apenas de Rodion. Não vou trazer spoilers diretos, pelo menos do que eu defino como algo direto, que impactará na sua experiência de leitura. Spoilers em clássicos nem deveria existir, mas se você é sensível a essa questão, digo que vou tentar abordar o assunto pela periferia dos acontecimentos, mas fica o aviso. Em primeira análise, a proposta do livro é simples. O título dele já revela toda a obra, Crime e Castigo. Contudo, a forma como o autor aborda essa questão é sublime. Por dentro da obra você encontra um ensaio filosófico. Existe uma questão que é levantada desde o começo do livro e é mantida até o fim. Seria moralmente aceitável cometer crime se for para o benefício da humanidade? Em inglês tem um termo muito utilizado nessa questão que é Grey Zone, zona cinza. Se o nosso entendimento de algo mal fosse representado pela cor preta e o bom fosse representado pela cor branca, o cinza estaria então no meio termo. Seria difícil dizer se algo dentro da zona cinza da moralidade é algo bom ou mal, certo ou errado. Rodion acha que sim, é moralmente aceitável cometer crimes para o benefício da humanidade. Um pensamento à lá os fins justificam os meios. Imagine Newton, Einstein ou qualquer outro gênio da humanidade tivesse uma situação onde precisasse cometer algum crime para realizar os seus projetos. Eles não teriam o direito? Se tivesse que roubar, usar pessoas como cobaias ou até mesmo assassinar alguém, mas que com isso pudessem fornecer um trabalho que mudaria toda a humanidade. Se salvasse a vida de milhares ou milhões de seres humanos, aqueles crimes não seriam ínfimos, irrelevantes, aceitáveis? É nesse tipo de pensamento que Rodion escreve um artigo em um jornal. Nele ele separa a humanidade em dois tipos de pessoas, ordinárias e extraordinárias. As ordinárias seriam nós, pessoas normais, que devem seguir as regras e as leis da sociedade. E as extraordinárias são os gênios, pessoas excepcionais, capazes de mudar o mundo. Para essas pessoas, ele não acha que deve existir qualquer tipo de limitação moral. O que elas tiverem que fazer, elas devem fazer. Será para um bem maior. O problema é que ele vê a si mesmo como sendo uma dessas pessoas extraordinárias e resolve matar uma velha agiota, uma senhora que emprestava dinheiro com juros altíssimos, explorando as pessoas que menos tinham condições de viver, pessoas desesperadas em situações alarmantes. Ela enriquecera sobre a miséria dos outros. Uma mulher baixa e asquerosa, que maltratava sua própria irmã e fazia trabalhar de maneira desumana. Então Rodion se indaga, qual é o problema de matar essa velha e tomar o dinheiro dela? Eu poderia usá-lo de forma melhor que ela, ajudando milhares de pessoas. Ele traça então um plano em sua cabeça e executa. Embora ocorra imprevistos, ele acaba matando não só a velha, mas sua irmã, porque ela sem querer viu o momento do crime. Ele, de forma atrapalhada e com muita sorte, consegue sair dessa situação sem deixar provas contra si. Foi então um crime perfeito? Talvez. Porém, a história começa a abordar a segunda parte do título do livro, o castigo. Mas calma, Rodion não se arrependeu de ter matado. Até o último momento ele estava confiante que fez algo certo, que tinha razão. Ainda assim, ele ficou com febre por choque psicológico, começou a ter delírios, apresentar comportamento paranoico e achar que a qualquer momento ele seria preso, que haveriam descoberto tudo e que estavam fazendo ele de bobo, deixando ele andar livremente pelas ruas. Então surge uma outra pergunta. Um crime pode existir sem castigo? Rodion não foi preso e nem se sentia culpado pelo que fez. Mesmo assim, ele foi psicologicamente castigado pela sua ação. Por quê? Não é só uma questão de peso de consciência, mas como um indivíduo não importa apenas das suas crenças. Ele está inserido em uma sociedade e tem que lidar com isso. Então ele tem que enfrentar constantemente a pressão social, a forma como as pessoas encaram o que ele fez,
como a própria família dele encara o que ele fez. E com isso, existe um conflito interno e externo, da forma como ele se relaciona com as outras pessoas e como ele trata o que ele fez. Existe uma série de personagens secundários na história. O que eu mais gostei é que eles não estão ali só para cumprir um papel. Eles vivem ali. Eles têm um perfil bem definido, enfrentam seus próprios problemas. Não é como se a história girasse apenas em torno de Rodion. O que eu posso dizer é, se o personagem recebeu um nome, grave ele na sua cabeça, que você vai vê-lo várias vezes. Ou pelo menos em algum momento ele vai aparecer de uma forma que você nem esperava. A história vai paralelamente abordando os conflitos dos personagens secundários e suas interações com o protagonista. À medida que a história avança, vai entrelaçando essas histórias, fazendo parte de algo ainda maior, formando uma construção muito sólida da trama e do desenvolvimento dos personagens. Algumas menções que eu posso fazer sobre esses personagens são Petrovich, que é um policial que estava encarregado sobre esse caso. Ele, embora não tenha conseguido provas concretas contra Rodion, ele foi capaz de descobrir que ele era o assassino e conseguiu entrar no psicológico do protagonista, com seus joguinhos mentais, como por exemplo o questionamento sobre o seu artigo. O que aconteceria se uma pessoa ordinária pensasse que fosse extraordinária e matasse alguém? Quem matou aquela velha poderia ser muito bem esse tipo de tolo infeliz, não? A interação que ele tem com o protagonista é sempre acalorada. Nesse ponto, temos até um desenvolvimento de algo que muito bem poderia ser encaixado como aqueles romances policiais. Donia é a irmã de Rodion. Ela possui dois homens ricos querendo sua mão. Homens que, cada um em seu modo, são vis. E Rodion, percebendo isso, busca afastar a irmã desses dois, o que por muitas das vezes não se torna uma tarefa fácil. Sofia é a filha de um homem que Rodion encontra em um bar. Após ter uma conversa aparentemente sem sentido e desnecessária com esse homem, Rodion acaba sendo uma peça importante dentro da família daquele bêbado. Toda aquela família ganha uma atenção em sua situação e seus problemas. Por fim, Sofia acaba sendo o que podemos chamar de par romântico do protagonista. Dmitri é o amigo de Rodion, mas que poderia ser dito como um irmão, quem esteve ao lado dele e ajudou ele no decorrer de toda a história. É interessante ver como ele assumiu a responsabilidade e tornou-se uma figura chave para a trama. Rodion era uma pessoa sozinha, até mesmo deprimida, que não gostaria do contato social com outras pessoas. E poderia dizer facilmente que, com exceção da sua família, ele não gostava de mais ninguém. Mas com certeza, sem Dmitri ele não teria ido tão longe. Existem outros personagens na história. E o que é legal é ver como cada um deles tem histórias que vão além das preocupações do protagonista. Como eles pensam e agem de forma independente do conveniente para o protagonista ou para a história, trazendo algo muitas vezes imprevisível. Cada um deles poderia estar em um livro solo, mas em 561 páginas o autor consegue muito bem desenvolver todas essas histórias, trazendo os conflitos individuais, algo que na época não era muito comum, sendo não só pioneiro nisso, mas influenciando outros gigantes escritores. Crime e Castigo então é um romance, é um ensaio filosófico em forma de história, é um guia para escrever uma ótima história, ele é um clássico.